Irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia a todos e todas. Para nós é motivo de alegria, mais um domingo, Amém. não é mesmo? Deus nos concedeu mais um domingo para que nós estejamos juntos e juntas nesse estudo acerca da teologia wesleyana que é tão preciosa para nós. Nós temos um legado de fé, um legado de uma história, de uma teologia tão bonita. E eu posso afirmar para você que bem mais, uma teologia extremamente oportuna pelos tempos que vivemos hoje, tempos de crise, tempos de dificuldade e tempos que o mundo pede de nós respostas, porque eles pedem de nós que nós possamos transmitir aquilo que Cristo é através de nós. Como o apóstolo Paulo bem disse, que nós possamos ser a cada dia cartas abertas ao mundo, porque as pessoas leem as Escrituras através das nossas vivências. E acredito que a teologia wesleyana, de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito prática, nos ensina isso. Hoje nós já estamos na nossa quinta aula, passou rápido do nosso módulo 2, e Verdade. em especial a temática hoje será sobre batismo, uma temática extremamente importante. Portanto, se você ainda não correu e não pegou o seu papel e sua caneta, eu recomendo que você a faça, porque nós temos que dar razão. Por que nós optamos por certas coisas? O que nós entendemos por batismo? Já que nós vivemos num mundo de muitas perguntas, nós precisamos estar bem consolidados e consolidadas Amém. nas nossas respostas. Por isso eu peço a você, pegue o seu caderno e a sua caneta, preste muita atenção, porque essa aula de hoje com certeza será muito especial. E para começar tudo da maneira como se deve, nós vamos orar. Vamos Amém. desfrutar dessa graça. Feche os seus olhos aí onde você está. Agradeça a Deus pela sua manhã. De repente você ainda não teve essa oportunidade, te dou ela agora. Agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa manhã. Quantos no nosso país não tiveram esse favor de poder levantar neste domingo de manhã, se alimentar, se assentar para receber o pão do céu, o pão da vida que será ministrado para nós? Pai, nós agradecemos. De fato, Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom que podemos contar contigo, ó Deus, e com a tua graça. E contar com o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo nos ensine a tua palavra. Amém. Pai, hoje nós estudaremos, Deus, um tema tão caro para nós, a respeito do batismo, que é sinal, meu Deus, da confissão que nós temos em Cristo Amém. Jesus. Mas muito para além disso, nós sabemos que o batismo para nós é uma marca, mas é o início de um processo muito importante nas nossas vidas. Mas nós queremos nos aprofundar, Deus, porque nós cremos que o batismo é para nós muito mais do que nós podemos definir. Foi aqueles e aquelas que optaram por confessar Jesus como Salvador e optaram por esse meio de graça. Podem desfrutá-lo, meu Pai, de uma maneira muito mais poderosa que de repente sabem. E hoje nós queremos descobrir, descortinar essas revelações do Senhor para nós. Deus abençoe o seu povo, prospera o seu povo nesse dia. Meu Deus, mantenha a mente do seu povo cativa nesse momento aqui, nos livrando das distrações e das preocupações da vida, para que nós possamos, Deus, ser terra boa e guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós já voltamos em alguns segundos. Pegue seu papel e sua caneta.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria ter você com a gente nesta manhã. Estamos, como já foi dito pela Leide, na nossa quinta aula e hoje nós vamos estudar o tema do batismo, né? Então você tem aí o seu cronograma. Hoje nessa quinta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo, que na verdade acaba sendo uma extensão direta da aula passada. Você se lembra que na aula passada foi apresentado o tema Os Meios de Graça e Resposta, dentro dessa nossa conversa a respeito da graça responsável, que nós conversamos bastante, né? Que a graça de Deus, ela é uma graça responsável, ela exige de nós uma resposta e ela nos capacita a esta resposta. E aí nós conversamos então no domingo passado a respeito desses meios, tanto da manifestação da graça sobre nós, por isso meios de graça, e também meios de resposta, no sentido de que, do mesmo jeito que a graça vem até nós, é uma forma de respondermos a essa graça, né? De sermos responsáveis. Eu gosto muito desta palavra, responsabilidade, porque é o que compete a nós nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento tão marcante que a Bíblia Sagrada vai narrar para nós. E hoje nós vamos dar uma sequência, de certa forma, a esse tema da responsabilidade, né? Os meios de resposta, os meios de graça, conversando especificamente a respeito do batismo e próximo domingo nós vamos conversar a respeito da ceia do Senhor. E você vai entender por que ter uma aula sobre o batismo e ter uma aula a respeito da ceia. Qual é a importância, qual é a centralidade disso para a nossa fé, para a nossa teologia, né? Então nós vamos conversar um pouquinho. Como dito, a nossa aula de hoje tem esse tema, o batismo. E é para nós um tema fundamental, é um tema muito caro, né? A perspectiva wesleyana, a perspectiva cristã, e é um tema que deve sempre ser refletido, conversado, né? Porque nós temos a tendência de deixar de se falar de alguns temas, porque a gente acaba partindo da ideia de que todo mundo sabe. E, para surpresa, seja desagradável, né, de certa forma, se você conversar com algumas pessoas antigas da igreja, você pode ter a surpresa de que até mesmo entre algumas pessoas antigas não há uma clareza, não há uma nitidez satisfatória com relação a um tema que é tido como tão comum. E principalmente no nosso tempo, né? Nosso tempo aí marcado pela pluralidade, pela diversidade religiosa, né? Cada dia mais a gente tem nascendo denominações, igrejas, e a gente sabe também da limitação disso, né? Ao mesmo tempo que tem o lado positivo, né? Por conta da fluidez do evangelho, a propagação. Então, tem esse lado positivo, claro, de que onde nasce uma igreja há uma possibilidade sim de uma palavra de salvação, mas a gente também sabe dos riscos, da limitação em questões teológicas, dos estudos, principalmente com a mídia. A gente vai tendo aí diversas palavras e diversas falas, né, a respeito de tantos assuntos, e a gente vai ficando meio confuso, meio perdido. E aí quando a gente vê, às vezes dentro da nossa própria denominação, algumas práticas elas acabam sendo estranhas a nós, apesar de serem uma marca consolidada da nossa identidade. Então, é muito importante para nós, a gente, de tempos em tempos, conversarmos a respeito dessas marcas. E o batismo, sem dúvida, é uma das principais marcas, tanto do movimento cristão e também do movimento metodista. É uma marca fundamental da nossa identidade. Então, uma primeira coisa com relação ao batismo, a um primeiro momento é importante a gente fazer algumas definições, né? A gente explicar diretamente o nosso entendimento sobre batismo, o significado disso, e aí a gente começar a nossa conversa nesta manhã. Uma primeira coisa, batismo, né? Qual é o significado do batismo? Qual é o significado desta palavra batismo? O batismo ele é um sacramento, e aí, por isso, a importância de nós dedicarmos uma aula ao batismo e uma aula à ceia do Senhor, porque essas duas instituições,
essas duas práticas, esses dois ritos tão fundamentais para a nossa fé, são considerados como um sacramento. O que é um sacramento? A palavra sacramento é uma palavra que vem de uma variação do latim, e o latim, no caso, o sacramento é a tradução da palavra mysterium, do latim, e sacramento tem esse significado de mistério. E por que esse significado de mistério? Por que chamar o batismo de sacramento, de um mistério? Porque o batismo, assim como a ceia, que veremos no próximo domingo, é um sinal visível de uma bênção invisível que foi instituído por Jesus. É o que nós dizemos, é o sinal visível, ou seja, manifestado pelo rito, tradicionalmente utilizando a água, e tem um proceder litúrgico, algumas ações, algumas palavras, né? É um rito visível, ou seja, é perceptível, né? É captado pelos nossos olhos humanos, mas na verdade o batismo, esse rito, ele na verdade representa uma bênção invisível. E nós estamos falando com certeza dessa bênção da graça, da salvação, essa manifestação espiritual que ela é invisível aos olhos humanos. Então, uma primeira ideia é que um sacramento, ele tem essa conotação de ser uma significação visível da bênção invisível que foi instituída por Jesus. Isso é muito importante na nossa percepção. Então, todas as vezes que nós estamos celebrando o batismo, nós estamos celebrando visivelmente o que invisivelmente está acontecendo, vamos dizer, nas regiões celestiais, dentro da nossa espiritualidade. Essa manifestação mística, né, misteriosa. Por isso falar mistério, porque nós acreditamos nisso, que no batismo nós podemos experimentar uma bênção que é invisível. É um momento marcante, né, central na experiência de fé e na nossa constituição enquanto igreja. Isso é muito importante. E aí dizer que o batismo é uma instituição, é uma ordenança. Nós às vezes ouvimos tanto essa palavra, né, instituição, mas no sentido de uma empresa, de uma ONG, né, de uma escola, é uma instituição filantrópica, é uma ONG, é um gabinete governamental, mas instituição no sentido de que é instituído, é criado, é gerado, é ordenado, né? Então tem essa característica de que é uma prática que foi instituída por Jesus, é uma prática que foi ordenada por Jesus, e como esse sinal. Então ganha essa conotação muito bonita, e por isso nós dizemos que o batismo ele é uma instituição de Jesus para a prática eclesiástica, para a vivência da igreja e para o cumprimento da missão. As últimas palavras de Jesus aparece essa conotação, né, de que no processo da missão, do discipulado, as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. E aí entra uma terceira característica do batismo, muito importante para nós, a caráter de definição, que é essa noção do batizar em nome de. É muito importante porque isso não é uma palavra mágica, isso não é uma expressão mágica, e nós vamos perceber isso ao longo desta aula, como isso é perigoso. Não é uma palavra mágica que ela por si só carrega o poder, carrega por si só a capacidade de fazer alguma coisa. Mas batizar em nome de carrega em si o significado de que uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é uma pessoa que se coloca submissa à vontade de. Então, batizada em nome de, ou seja, nós nos colocamos, nós estamos nos tornando submissos à vontade de. Queremos viver debaixo dos padrões de.
Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem a ver com a nossa confissão, o nosso desejo, a nossa intenção de ser submisso à vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos a vontade de viver debaixo dos padrões do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não são palavras mágicas, no sentido de que, ao receber o batismo, nós recebemos aí uma manifestação mística por ela mesma, e isso vai nos proteger de todo o mal, isso vai garantir a nossa segurança, vai garantir a nossa saúde, a nossa prosperidade por ela mesma. Mas não, é um compromisso, é um testemunho, e você vai ver ao longo desta aula a riqueza do significado do termo batismo, como a igreja cristã vai entendendo, né, o significado desta palavra, desta instituição tão importante. Então aí você já começa a perceber a seriedade daquilo que nós estamos falando. Quando nós falamos de batismo, quando nós praticamos o batismo, vivenciamos o batismo, nós estamos falando de um sacramento, de um sinal visível, de uma bênção invisível que foi instituída por Jesus. É uma ordenança de Jesus à sua igreja, foi dada por Jesus à sua igreja para que a igreja cumprisse a missão e tem uma conotação de submissão. O batismo, inicialmente, batizar em nome de, colocar-se debaixo de um nome, e aqui o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocar-se debaixo da Trindade. Esse vai ser o tema da nossa aula 2.7, a Trindade. Colocar-se debaixo do nome da Trindade carrega em si, então, isso é muito importante, a gente precisa sempre revisitar isso, um tom de submissão. Eu estou me colocando debaixo da vontade de Deus, da vontade do Filho, da vontade do Espírito. Eu estou vivendo, né? Estou indo para debaixo dos padrões. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? E a gente vai ver as implicações disso no decorrer da nossa exposição. Então, no primeiro momento, é importante fazer essas definições iniciais a respeito desta palavra. Batismo, sacramento, uma instituição e uma experiência de submissão. Bom, um segundo momento, quando nós conversamos a respeito de batismo, que é significativo para nós, é a gente pensar no significado desta palavra. Tradicionalmente, na maioria das igrejas, principalmente as igrejas aí protestantes, principalmente as igrejas mais novas, de modo geral, o significado de batismo ele é muito reduzido. Geralmente, quando as pessoas falam da palavra batismo, inicialmente, o que vem à mente dessas pessoas, de modo geral, é a ideia de arrependimento. O batismo como sinal de arrependimento. Então, a pessoa vivia uma vida fora da presença de Jesus, uma vida sem um relacionamento com Jesus, e aí por um determinado momento, por uma determinada ação, por alguma experiência, esta pessoa então, ela entrega a sua vida a Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, ela tem essa consciência, experimenta o perdão, e aí, em virtude desse arrependimento, ela é purificada dos seus pecados, ela confessa Jesus, né? E aí ela então vive esse novo nascimento. Então, o batismo como esse sinal do novo nascimento, do arrependimento, né? Você vivia uma vida pecaminosa, e aí agora o batismo é esse sinal de que você foi alcançado pela graça de Deus. E muitas igrejas, muitas tradições vão parar por aí. Elas param por aí, no sentido de que batismo é isso. Reduz drasticamente o significado do batismo a apenas esta expressão de arrependimento, novo nascimento, né? Nascer de novo, a partir da confissão. Então é a purificação dos pecados. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o batismo ele tem diversos significados.
ele tem diversos significados, é uma palavra, é uma instituição, é um rito riquíssimo em significados, porque quando nós estamos falando da graça, a gente precisa ter uma dimensão de que a graça, apesar de ser algo simples da parte de Deus para nós, representa algo muito complexo, no sentido da grandeza do seu alcance e das suas consequências na vida humana. Então, o batismo, como sinal desta graça, dessa ação de Deus, ele não pode ser reduzido a apenas o significado de purificação, de arrependimento, ou seja, restrito a meramente aquele momento da confissão ou da conversão, melhor dizendo. Então, ele não pode ser reduzido apenas a isso. Porque batismo, num primeiro momento, nós podemos sim entendê-lo também como um sinal de purificação, de arrependimento. Então, o símbolo da água é muito importante dentro desse significado inicial, o batismo como purificação. A água tem esse tom, né, já na tradição judaica, de uma tradição bem antiga. Você tem essa tradição da purificação. É notório quando nós estamos lendo a Bíblia, principalmente textos aí do Antigo Testamento, mas a gente encontra ecos disso no Novo Testamento, como por exemplo João capítulo 2, as bodas de Caná. Nós temos aí a menção, a prática de purificação dentro da tradição judaica. Essa prática, né, da purificação é uma palavra muito importante. A gente tem alguns salmos, como o Salmo 51, Salmo de confissão, que aparece essa palavra, esse imaginário, né, da purificação, e sempre com água. A água que é aspergida, a água que é lançada, o lavar as mãos, a purificação como sinal de recomeço, de arrependimento. Enfim, você tem essa conotação muito importante que o batismo vai carregar em si, também esse significado. Então, no primeiro momento, o batismo tem esse símbolo, esse significado de purificação, de arrependimento, né? Uma purificação que vem como consequência do arrependimento. Nós falamos nas nossas últimas aulas, né, do caminho da salvação. Então, o batismo carrega, diante aí do arrependimento, da conversão, do despertamento, né, uma palavra mais metodista, o despertamento, o batismo vem dar essa conotação importante acerca desta experiência. É quando a pessoa nasce de novo, ela entende, né, ela recebe esse significado, essa purificação como símbolo e simbolizado, como dito, pela água, que vai ser um símbolo também vinculado ao Espírito. A água vai também simbolizar a própria presença do Espírito. João capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, a água também como um símbolo da presença salvífica e purificadora do Espírito. Mas o batismo não pode ser, de forma alguma, reduzido a apenas esta dimensão. Como eu havia dito, grande parte das igrejas evangélicas reduzem o batismo a isso. O batismo é isso: arrependimento, novo nascimento, perdão de pecados e ponto. Mas a gente vai perceber também que o batismo ele tem uma conotação de confissão e testemunho. O batismo ele tem essa conotação tão fundamental que é a conotação da confissão. Ao ser batizado, ao ser batizada, uma pessoa ela está numa dimensão pública que é muito importante para o movimento cristão. Essa dimensão pública, ela está confessando. Ao ser batizado, uma pessoa está confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o batismo também é uma confissão pública e um testemunho público de que agora eu pertenço a Cristo. Eu estou debaixo. Lembra do batizar em nome de,
ou seja, eu estou confessando publicamente, e a gente vai perceber a importância, né, desta palavra confissão na tradição cristã. Uma pessoa está confessando publicamente, testemunhando publicamente que agora ela pertence a Jesus. E a Bíblia tem muito desta conotação pública da fé. Ela nos alerta bastante sobre a impossibilidade de você viver um evangelho disfarçado. Então é muito importante essa confissão pública, tornar pública a sua adesão à fé. E aí a gente tem algumas parábolas, né? Você não consegue esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Você não coloca uma lâmpada debaixo da cama. Ou seja, todos esses símbolos para nos alertar de que nós não podemos nos envergonhar do evangelho que nós confessamos e devemos sim testemunhar. Então o batismo também tem essa conotação importante de caráter confessional e testemunhal. Ao ser batizada, nós confessamos publicamente e nós testemunhamos publicamente a todas as pessoas, sem nos importarmos com as implicações disto para a nossa vivência, para a nossa vida pessoal. Nós não nos importamos com as consequências, mas nós testemunhamos publicamente a nossa fé. A nossa fé, então, está agora em Jesus. Então, é um caráter muito pouco falado, mas é fundamental para o nosso entendimento. Bom, um terceiro aspecto do batismo é o batismo como símbolo, né, ou significando o selo do Espírito sobre a nossa vida. A marca, né? A gente vai perceber que na tradição judaica você tinha um símbolo muito marcante da experiência religiosa daquele povo, que era a circuncisão. E daqui a pouco eu explico melhor a importância do entendimento da circuncisão para o cristianismo. Mas a circuncisão, além de ser um rito, deixava na vida das pessoas fisicamente, marcas, selo no sinal de marcas. Essas pessoas eram fisicamente marcadas, né, eram marcadas na carne, a ponto de que aquilo era um sinal visível de que eles pertenciam a um Deus, pertenciam a um povo, pertenciam a uma fé. Então a circuncisão era, além de um rito na tradição judaica, era um selo, era uma marca de pertença, era uma marca de pertença a um povo, pertença a uma fé, pertença a um Deus. E de igual forma nós entendemos que o batismo, ele também, além de um rito, né, além de ser uma prática litúrgica, um ritual, o batismo também deixa na nossa vida uma marca, deixa na nossa vida um selo. Por isso pensar o selo não é como uma marca, ou seja, o Espírito Santo nos toca, o Espírito nos marca e nós queremos simbolizar isso, essa marca, esse toque, através do batismo. Ou seja, o batismo é o que nos identifica como pertencentes a uma família, como pertencentes a um povo, como pertencentes a um Deus. Então o batismo também tem essa conotação de que nós carregamos uma marca que foi dada para nós através de um rito, que é o rito do batismo. Isso é muito importante. Quarto aspecto em relação ao batismo é o batismo como símbolo, como significado de memorial. Esse aspecto também é muito pouco falado, porque o batismo, além de representar a purificação dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos pecados, o nosso novo nascimento, ele representa uma confissão pública de fé, uma confissão de testemunho, ele é um selo, mas o batismo também é um memorial. Memorial no sentido de que é uma oportunidade de relembrarmos eventos fundamentais da nossa fé. Por isso o batismo
ele não beneficia apenas a uma pessoa. Nós temos hoje a péssima mania de vivenciarmos e interpretarmos a nossa fé sempre no caráter individualista. E aí a gente vai cometer o grande engano, porque toda a vivência cristã é um chamado à coletividade. E o batismo não é a experiência de um indivíduo. Não é a experiência de um indivíduo, é a experiência de uma comunidade. O batismo também é uma experiência da comunidade. Nós hoje temos uma tendência de personalizar, né, o batismo, principalmente no sentido de que a gente sempre quer ter o batismo como o meu momento, a minha experiência, não vai ser marcante para mim, para minha família. Mas a gente não pode esquecer que o batismo não é uma experiência de um indivíduo, é a experiência de uma comunidade. O batismo é a experiência da comunidade de fé. Não é reduzida e não pode jamais ser reduzida a uma experiência de uma pessoa. E a gente vê muitos atritos, às vezes, quando uma pessoa está no momento preparatório de batismo, ela pensar que o batismo é uma festa pessoal e deve ter a personalização dela, deve ter os seus gostos pessoais, como se fosse uma festa de aniversário, né? Então a gente percebe como que a nossa cabeça já está deturpada a tal ponto que nós interpretamos a festa, né, a celebração do batismo, como se a gente faz um aniversário em casa. Então eu tenho que escolher o bolo, o painel, a festa é minha, né? Então eu decido o que eu quero. E a gente percebe como que isso é muito pobre, isso é muito mundano, porque o batismo ele é uma celebração comunitária, é a celebração do coletivo, da comunidade. E por quê? Porque ele é um memorial. Quando nós celebramos o batismo, nós não estamos reduzindo a uma experiência pessoal, mas nós estamos celebrando também e novamente, primeiro, o próprio batismo de Jesus, que vai ser uma referência para nós, ou seja, o batismo como início dessa entrega de Jesus, porque batismo tem a ver com aquilo que Jesus fez. Então, quando nós batizamos alguém, ou quando nós somos batizados, batizadas, nós também estamos trazendo a conotação, a lembrança do próprio Jesus. O próprio batismo, a própria experiência do Cristo enquanto ser humano e como início, né? E aí, como plenitude, nós também estamos relembrando a morte e ressurreição de Jesus. Então, no batismo, ou seja, nós falamos, celebramos, cantamos que o batismo é o recebimento de uma nova vida, a possibilidade de uma vida diferente, de um reino, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com o Pai. E tudo isso é possível por causa da obra realizada por Jesus. Então, ao experimentar o batismo, ao praticar o batismo, a comunidade também está reanunciando a vida, as obras, a morte e ressurreição do Cristo, que é a instituição da própria igreja, da própria comunidade. Por isso não dá para pensar o batismo apenas em categorias individualistas, apenas em categorias do indivíduo, mas é importante a gente pensar o batismo em categorias comunitárias. Nós pertencemos a uma comunidade e nós, nesse batismo, nós relembramos, enquanto comunidade, o que Jesus fez por nós. Eu não relembro o que Jesus fez por mim, eu relembro o que Jesus fez por nós. Então, quando nós, por exemplo, nós que já somos batizados, batizadas, temos o privilégio de participar do batismo de uma outra pessoa, nós ali, ao vivenciar o batismo de alguém, nós devemos renovar o nosso próprio batismo. É uma experiência de renovação. Então, quando uma pessoa está sendo batizada, eu estou sendo batizada com ela. Eu estou renovando o batismo que eu tive,
que está cronologicamente separado, mas naquele instante o meu próprio batismo é renovado, porque ao ver uma pessoa ser batizada, ao estar com ela naquele momento, eu participo junto com ela. Então as coisas hoje são tão mal feitas, né, que o batismo hoje é uma festa secular, né? Então é muito comum a pessoa vai batizar alguém, chama o parente, chama o vizinho, chama todo mundo, né? Como se a gente chamasse uma festa de aniversário. Mas a gente não percebe as implicações daquilo, de que o batismo não é um ato individualista, mas é o ato da comunidade, é o momento de renovação. As pessoas que participam de um batismo, mesmo assistindo uma pessoa ser batizada, é o momento da renovação da fé. E por isso o batismo não faz o menor sentido para uma pessoa que não confessa a fé cristã. E confessar a fé cristã no sentido da vivência, tá? Não é frequentar culto. Ela não tem essa experiência cristã. Então é muito importante esse aspecto, também muito pouco falado, da questão do memorial. O batismo de uma pessoa é o batismo da comunidade. Não há como vivenciar isso fora da dinâmica comunitária. Bom, um outro aspecto fundamental também é pensar o batismo como essa ideia da imersão no Espírito, a aspersão pelo fogo, esse símbolo, né? João Batista foi muito categórico nisso. Eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, batizará com Espírito. E é muito importante a gente pensar, a gente lembrar, que o batismo praticado pela igreja enquanto rito, ele significa, né, dizer que uma coisa é símbolo, é ter o entendimento de que ela aponta para algo maior. Ela em si carrega o sentido daquilo, mas ela aponta para algo que está fora dela. O que eu quero dizer com isso? Então, uma pessoa é batizada com água. Uma pessoa foi batizada com água. Mas isso precisa significar que ela também está recebendo uma imersão, um batismo, uma aspersão, né? Ela também está experimentando isso na dimensão do Espírito, na dimensão do fogo. O Espírito enquanto fogo, enquanto água, no sentido metafórico, mas tanto nessa imagem da purificação real. Certa vez eu conheci uma pessoa, ela contou uma história interessante, dizendo que ela foi no batismo de uma pessoa, era um vizinho, né? E supostamente essa pessoa havia tido uma experiência de conversão, participou da classe de novos membros e foi para o batismo. Aí ela foi para o batismo, assistiu, né, o batismo, e nessa igreja especificamente o batismo foi feito por imersão. E passado um tempo, essa pessoa disse, o fulano teve uma experiência muito interessante. Eu vi que o batismo dele foi o seguinte, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado, porque o batismo não adiantou muita coisa não. E a gente às vezes faz isso, né? O batismo, como ele se tornou uma festa, se tornou um momento como se fosse uma festa de aniversário em caráter secular, e a gente esvaziou a seriedade disso em questões espirituais, nós hoje confiamos muito no rito do batismo somente. Isso é um grande problema. Eu tive uma péssima experiência há um tempo atrás, porque fui procurado por uma pessoa para participar da classe de novos membros. E essa pessoa, ao ouvir o anúncio de que teríamos uma classe de novos membros, essa pessoa me procurou e queria participar, insistiu, e eu estranhei aquela sede toda, porque pela minha percepção pastoral era incoerente com a vivência comunitária desta pessoa. E aí eu conversei muito com essa pessoa, ela participou da classe, eu fiz uma classe bem longa, trabalhada, reflexiva, próximo às pessoas, conversando e tudo.
E ao longo do curso me veio uma preocupação de que essa pessoa tinha um entendimento muito equivocado acerca do batismo. Ela veio de uma outra tradição evangélica, que não era metodista, e ela tinha uma mentalidade muito reduzida. O batismo meramente como essa marca de salvação, né? Esse selo de salvação, era isso. O batismo selava a minha salvação. E aí a gente lembra, né, da nossa segunda aula, da importância da gente entender a salvação como um processo e não como um evento factual. E ela tinha essa ideia consolidada de salvação como um fato, né? Um evento factual. A salvação reduzida a perdão de pecados. E aí ela precisava do selo do perdão de pecados. E o selo, na tradição dela, era o batismo. O batismo era a garantia da salvação. E eu percebi isso, conversei, a gente fez a classe, orientei. Só faltou dançar para ela entender o que eu estava dizendo, né? Fiz de tudo, conversei. E ao final da classe, convidei ela para uma conversa, conversamos muito com ela, toquei nesses pontos, falei, você entende que batismo não é isso, que batismo não significa só isso, você entende as implicações de batismo, você entendeu? E ela repetiu as palavras, né? E tudo, entendeu? Ok. E por que eu disse que a minha experiência foi frustrante, né? Foi decepcionante? Porque chegou o dia do batismo, eu batizei essa pessoa e na semana seguinte, esta pessoa simplesmente desapareceu da vivência comunitária, desapareceu da igreja. Então, ela vinha de um estilo. Quando ela soube que a nossa igreja faria uma classe de batismo, foi praticamente um ano de curso, ela ingressou no curso, fez o curso, batizou-se, e aí, ao ser batizada, ela desapareceu da vivência da igreja. Desapareceu. Ou seja, é uma pessoa que não entendeu nada, absolutamente nada, do significado do batismo. É uma pessoa que não conseguiu dimensionar. Talvez por um ensino errado, incompleto, mas ela teve essa oportunidade, nós corremos atrás, ensinamos, falamos, mas ela continuou entendendo que o batismo era meramente uma garantia, isso é muito sério, que o rito, né, aquele rito praticado na vida da igreja, que ele era por si só a garantia da salvação. Então ela estava com medo por causa da sua tradição evangélica, né, uma tradição muito conservadora, opressora, batendo nessa tecla que ela precisava ser batizada, que ela ia para o inferno se ela não fosse batizada, a pressão da família, dos pais, dos amigos, né? Da sua antiga igreja, a pressão. E o que ela queria era garantir a sua salvação sendo batizada. E, infelizmente, muitas pessoas têm ainda essa visão equivocada de que batismo garante salvação. Isso é um grande absurdo, é um grande erro. Isso é confiar em ritos, e aí a gente volta, né, de uma maneira diferente, mas a gente volta àquilo que Jesus e o próprio apóstolo Paulo, né, de certa forma, toda a literatura do Novo Testamento vai criticar. Que da mesma forma como os judeus confiavam na circuncisão, na lei para a salvação, muitos cristãs hoje confiam no batismo, né? Se fulano morreu sem batizar, ele foi para o inferno. E aí a gente começa a falar coisas erradas, a gente começa a dimensionar coisas erradas, e a gente esquece que o batismo praticado pela igreja, ele é um símbolo daquilo que só Jesus pode fazer, que é batizar com o Espírito, batizar com fogo. Então o que nós fazemos aqui é um símbolo daquilo que nós cremos que Deus está fazendo. Então o que nós não podemos jamais, né, deixar de experimentar na nossa vivência cristã é o batismo com o Espírito. É o que nós jamais devemos deixar de experimentar.
É o batismo com o Espírito, que é o batismo que só Jesus dá. O que João Batista fazia era o anúncio do que viria. João estava batizando com água para preparar o caminho do Salvador, que ele sim batizaria com o Espírito, batizaria com fogo, ou seja, é só o batismo de Jesus que garante a vida eterna, a vida plena para nós. Então não é atributo da igreja, com o batismo com água, garantir a salvação de ninguém. Esse é um erro muito grande. Pessoas que confiam no batismo meramente falando, o batismo com água. Por isso a gente percebe, e eu percebo isso nitidamente, né? A forçação de barra, às vezes, da parte da família para com uma pessoa, principalmente com adolescentes, né? Os pais forçando a barra, pressionando os filhos para ser batizado, os netos para ser batizado, essa forçação de barra, e por trás disso tem um problema, né? Há a esperança de que o batismo, se essa pessoa for batizada na igreja, graças a Deus, deu tempo, né? Foi batizado. Agora, se ela continua sendo aquela mesma pessoinha, né? De sempre, não tem problema. Ufa! Pelo menos foi batizado, graças a Deus, agora estou tranquilo, né? Grande engano, grande engano. E a igreja faz esse absurdo, né? A igreja incentiva às vezes esse absurdo, pressiona o pastor, né? Tem que batizar, tem que fazer, e a gente na verdade está contribuindo para afastar a pessoa de uma verdadeira experiência. Por isso, na tradição metodista, né, John Wesley falava categoricamente que ele tinha muito mais temor, muito mais medo de um ensino errado do que nenhum ensino. Ele tinha muito mais medo dos danos causados por alguém que entendia equivocadamente a fé do que o dano causado por um ateu. Você tem dimensão da compreensão de Wesley, como que ela é importante para nós hoje? Wesley tinha mais medo do dano causado por alguém que falava indevidamente da fé, indevidamente de Deus, do que os danos causados por um ateu. Olha a compreensão que John Wesley chegou. E a gente vai vendo aí quantas pessoas frustradas, pessoas machucadas, pessoas afastadas da fé e da igreja, porque ouviram falas indevidas, ensinos indevidos, tradicionalismos indevidos acerca de Deus. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. E um outro teólogo muito importante da vivência e da história da igreja, C.S. Lewis, ele vai dizer isso também. É um teólogo mais contemporâneo. Ele vai dizer isso também, que uma pessoa que tem uma compreensão muito distante de Deus, ela é muito pior do que um ateu. Ela causa muito mais dano do que um ateu. Olha que coisa séria. Então a gente precisa pensar que o batismo, ele deve sim estar alinhado a uma experiência que só o Espírito é capaz de proporcionar. A igreja não tem o controle disso, ela não é patenteadora da ação do Espírito, ela é uma motivadora, ela é uma ensinadora, uma propagadora da possibilidade dessa experiência. Ela deve incentivar, deve falar. Você se lembra aí da nossa escola do Espírito, né? Esse é o nosso papel, é motivar, falar, ensinar, orientar as pessoas, proporcionar momentos de oração, de leitura da palavra, porque eu, enquanto pastor, não tenho a patente do céu. Eu não tenho o controle do céu. O céu tem o controle sobre a minha vida. É o contrário, né? E eu não posso, através do batismo, determinar que uma pessoa está salva. Então isso é muito importante. Eu, infelizmente, tive essa experiência negativa, mas que me abriu muitos olhos, né, de perceber que essa coisa é muito mais presente na vida da igreja, né? E o último ponto, com relação ao significado do batismo,
que é fundamental para nós, é o batismo também como símbolo de iniciação. Ele é um ritual de ingresso, de iniciação. É quando nós imergimos, né, esse símbolo de que nós somos imergidos, né, colocados, né, inseridos no corpo de Cristo. É esse processo, né, que nós somos acolhidos, acolhidas na família da fé. É o rito de iniciação. E esse símbolo é muito maravilhoso, porque, principalmente na tradição judaica, nós tínhamos aí esse símbolo, né, da circuncisão como essa marca de pertença. Eu falei há pouco como selo, né? E o que significava? De que essa pessoa foi incluída, ela agora pertence. A orientação que Deus dá a Abraão é que ele circuncidasse todos os homens da sua família, e isso se torna uma marca do povo de Israel. Por quê? É a marca de pertença, é o rito de iniciação. Isso vai ser muito importante para nós, para a gente entender a ressignificação disso no batismo, porque o batismo ele é para nós, como esse último ponto de significado, ele é para nós também um rito de iniciação, de imersão no corpo de Cristo. Nós agora, através do batismo, é o que Paulo fala, nós morremos para o mundo, né? E nós somos agora ressuscitados para uma vida nova. Mas também nós somos incluídos nesta vida nova. Nós somos inseridas nesta vida nova, enquanto participantes desse corpo. Então o batismo também é uma das conotações mais bonitas que a gente tem, é o rito de ingresso, é o rito de entrada, é uma celebração de acolhida. Por isso, reforço aqui, de que o batismo não é a experiência de um indivíduo, tá? O batismo não é a experiência de um indivíduo. O batismo é a experiência de uma comunidade de fé. Porque o batismo, ele ingressa uma pessoa em um corpo. Ele ingressa uma pessoa em uma comunidade de fé, que é uma expressão concreta do corpo de Cristo. Por isso não há a possibilidade de você experimentar o batismo se você não quiser fazer parte de uma comunidade de fé. Então é uma coisa muito complicada, porque hoje pessoas que não têm vivência comunitária querem receber o batismo. Por exemplo, do mesmo jeito que você liga, vamos supor, numa fábrica para encomendar, sei lá, uma camisa, fala, fulano, eu quero uma camisa, você vende? Vendo, tá? Marca um horário e vai lá buscar. Pessoas acham que podem ligar para um pastor e dizer assim, você batiza? Como se tivesse à venda, como se o batismo fosse um produto. Por quê? Em muitas mentes, o batismo pode ser vivenciado na individualidade, mas a gente esquece que o batismo é uma experiência comunitária. O batismo ingressa você no corpo de Cristo. E por que a importância da comunidade de fé, a comunidade local? Porque ela é uma expressão concreta. Eu pertenço ao corpo de Cristo, né? Mas eu não estou submetido a comunhão nenhuma. E isso é muito sério. É uma das marcas do nosso tempo, muito perigosa e muito delicada. Então, o batismo ele é a marca de iniciação, de imersão no corpo de Cristo, na convivência comunitária, na vivência local. E por isso o batismo não é, repito, a experiência de um indivíduo, mas é a experiência da comunidade. Este é um ponto muito desafiador para o nosso tempo, né? É um ponto muito desafiador. Bom, avançando um pouquinho então, eu quero falar agora sobre algumas diferenças, né, dessa prática de batismo na vivência da igreja, muito marcante para nós, muito significativa, né? Com relação ao batismo de adultos, porque você vai perceber que a igreja metodista ela tem a prática de batismo em duas instâncias, né? Comumente falando, ela tem a prática do batismo de adultos e você vai perceber
que é a prática comum à maioria das igrejas evangélicas, as tidas como não históricas, né? E eu já explico isso à frente por quê. Mas nós temos a prática do batismo de adultos. E como é que a igreja ela entende, né? Que a prática do batismo de adultos ela deve ser aplicada a pessoas que não foram batizadas na infância, quando crianças. E é um ponto que eu já toco a seguir, tá? A Igreja Metodista tem essa prática maravilhosa, essa prática assim sensacional do batismo de crianças. Então, o batismo de adultos deve acontecer quando alguém não foi batizado na infância, não recebeu na infância essa prática do batismo, né? E como é que deve acontecer isso? Essas pessoas que não foram batizadas na infância e que têm o desejo, né, de se vincular à Igreja Metodista após, isso é muito importante, né? Primeiro é a experiência da conversão, a experiência do novo nascimento, a experiência da purificação de pecados, essa experiência de ser tocado pelo Espírito Santo. E esse é o ponto inicial. É inaceitável, né, você batizar alguém que não tenha confessado publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Igreja não é clube social, igreja não é ONG, igreja não é Rotary Club, não é um lugar em que se associa por outro motivo que não seja a confissão de fé. A igreja existe, ela nasce e vive por conta da confissão de fé. O que significa isso? O que nos une não é primeiramente a nossa amizade, não é primeiramente o nosso prazer de estarmos juntos, juntas reunidas, né? O que nos une é a confissão de fé de Jesus enquanto Cristo, enquanto Salvador da nossa vida. Isso é o que nos une, isso é o que nos mantém um. Isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso, tá? Então, qual é um dos grandes erros, né? A pessoa começa a frequentar a igreja, seja porque o rapaz está interessado numa moça, ou porque os pais frequentam aquela igreja há muito tempo, porque o vizinho frequenta, porque ele é amigo de não sei quem, e a pessoa começa a frequentar, gosta, acha legal, e aí fala, vou ser membro daqui. E aí a gente transforma a igreja em clube. Do mesmo jeito que você se vincula, vamos dizer, ao Vesper, né? Você faz uma cota no Vesper, você acha que você pode fazer uma cota na igreja. E aí você se torna um cotista da igreja, né? Um participante social, mas não há inicialmente na sua vivência a experiência da fé. A experiência da fé. Todas as pessoas são bem-vindas na igreja. A igreja é um espaço público, deve estar aberto para todo tipo de gente, ela deve acolher todo tipo de gente, mas o batismo e tornar-se membro de uma igreja pressupõe a confissão de fé de Jesus enquanto Cristo, enquanto Salvador. A igreja não pode acolher pessoas que, enquanto membros, para batizá-las, que não tenham confessado a Jesus. Porque o batismo é isso. Não é que a igreja está excluindo. Batismo é isso, significa isso. Então, se nós recebemos uma pessoa que não tenha confessado Jesus como Cristo, nós estamos negando a própria prática. Porque batismo representa isso. Então, o adulto deve ser batizado quando ele tem a experiência da conversão, confessa publicamente e ele é preparado, né? Ele é preparado. E aí ele deve exprimir, né, todos esses significados anteriores que foi colocado para vocês. Então, se não há esse entendimento, se a pessoa não vivenciou isso e ela não declara publicamente que ela entende isso, que ela deseja isso, e se o motivo de tornar-se membro daquela igreja é qualquer outro, menos a fé cristã, está errado. Vou dar para você um exemplo, né?
Algumas igrejas grandes, algumas megas igrejas, elas têm alguns investimentos, né? Seja um site que venda livros, né? Sites que vendem camisas, tem uma sede campestre, e aí a pessoa descobre que membros daquela igreja têm um desconto para usar o clube da igreja. Então pensa a cena, a sua igreja tem uma sede campestre e a igreja dá desconto para membros da igreja para usar a sede campestre. Ou membros da igreja usam gratuitamente a sede campestre. Aí o que a pessoa fala? Eu não tenho dinheiro, queria muito participar de um clube e aquela igreja tem um clube legal. Então eu vou me tornar membro lá porque no final de semana eu tenho onde nadar, eu tenho um campinho para jogar bola, né? Eu tenho um pedalinho para andar, tenho uma sauna. E aí ela se torna membro para usufruir do clube. Pode parecer absurdo, mas isto eu garanto para você, acontece. Acontece. Então a igreja metodista entende que o batismo, a recepção de alguém como membro da igreja, é uma decisão muito séria. Muito séria. Pessoas que querem se vincular à igreja, elas precisam pensar bem. Porque quantas pessoas vincularam-se à igreja e hoje não estão na vida da igreja? Abandonaram a igreja, não frequentam mais, viraram as costas, têm o nome, né, na oficialidade da igreja, mas abandonaram, não estão nem aí. Isso é muito sério. E a igreja não pode permitir que essas pessoas ingressem sem uma perfeita consciência. É tarefa nossa, gente, é responsabilidade. É o que Deus deu para nós. Então, o batismo de adulto, respeitados esses símbolos anteriores, precisa vir acompanhado de um bom preparo e de uma confissão pública de fé. Então, o batismo de adultos ele deve ser assumido com responsabilidade. Exatamente isso. Expressa, né, na vivência do adulto um sincero arrependimento, a expressão do novo nascimento e, de novo, deve ser vivenciado em comunidade. É muito comum adultos quererem o batismo, mas não quererem viver na igreja. Infelizmente, hoje isso tem sido uma prática muito comum e muito perigosa na vida da igreja, tá? Então, precisa ter responsabilidade. Um adulto, né, uma pessoa que já tem aí a sua capacidade responsiva, precisa pensar muito bem. Eu quero vivenciar, eu quero estar ligado a uma comunidade. Caso contrário, não faz o menor sentido receber o batismo. Bom, um outro ponto muito importante, eu diria que um dos pontos altos da teologia metodista, da prática metodista, é o batismo de crianças. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse tópico, viu? Sou apaixonado. A igreja metodista tem uma vivência muito bonita com o batismo de crianças, né? Um respeito muito grande. Pensando no batismo, né, como aqueles vários significados, o batismo de crianças, ele é uma das marcas fundamentais quando a gente fala de batismo. Este é um ponto de muita polêmica em diversos segmentos evangélicos. Você vai perceber que poucos segmentos evangélicos praticam o batismo de crianças. Então você tem a igreja metodista, você tem a igreja presbiteriana e você tem a igreja luterana e algumas ramificações da presbiteriana e algumas outras ramificações que continuaram a praticar o batismo de crianças após o período da Reforma. Muitas igrejas no período de Reforma, igrejas que foram nascendo, né, de algumas ramificações, principalmente de tradição batista, essas igrejas foram abandonando, elas abandonaram essa prática muito bonita, tanto bíblica como histórica, que é o batismo de crianças. E por quê, né? Por que nós praticamos o batismo de crianças? A gente teve ano passado o batismo da Maitê, né? Foi uma experiência maravilhosa para nós enquanto comunidade. O batismo foi uma experiência muito marcante, né? E pensando que o batismo, né, nesses significados múltiplos que o batismo tem, um que ressalta quando a gente pensa o batismo de crianças é o significado da consagração,
da iniciação, o batismo como marca de inclusão à família da fé. E aí há um paralelo muito bonito, né, que nós fazemos e vamos encontrar ecos disso na mentalidade expressa do Novo Testamento, que é o paralelo do batismo com a circuncisão que era feita e praticada no Antigo Testamento e ainda é na tradição judaica, né? A gente sabe que a circuncisão era a marca da pertença, a marca da aliança, a marca de consagração. E aí a gente tem um texto bonito, né? Quando é um texto que marca a instituição da circuncisão, Gênesis capítulo 17, há uma ordenança de Deus a Abraão para que ele circuncidasse a si mesmo e toda a sua casa e que aquilo se tornasse um símbolo, um rito de pertença, de consagração e de iniciação à aliança, à família da fé. E aí todas as pessoas, aliás, todos os homens, né, todos os do sexo masculino, porque a circuncisão até então era exclusivamente para homens, porque é uma marca, é um corte feito no prepúcio da genitália masculina, né? E aí esta marca garantia, seja através da vivência paternal, da irmandade, do casamento, a extensão dessa bênção às mulheres. Então é um rito, a gente pode dizer, exclusivo, né? Porque ele exclui uma parcela, no caso, as mulheres. Mas o que eu queria destacar é que a circuncisão era feita às crianças no 8º dia de vida. Porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando fala de batismo de crianças, né? Porque aí você precisa lembrar que geralmente o conceito de batismo é reduzido à confissão, à conversão, ao arrependimento. E a desculpa mas criança não tem pecado, ou não confessa Jesus, ela não tem fé. Criança não tem essa experiência da conversão, criança não tem essa experiência do arrependimento, criança não tem pecado, no sentido, ela ainda é inocente, ela não tem juízo para responder pelos seus pecados, né? Ela não tem essa capacidade. O que ela faz na naturalidade da vida. Ela não é alguém responsável, né? Você pega um bebê de colo e você fala, tá, por que batizar se ele não tem fé, se ele não expressa fé? É porque nós não reduzimos o batismo à experiência de fé, à experiência de arrependimento, à experiência de purificação de pecados em si. Caso contrário, nós teríamos um grande problema com o próprio batismo de Jesus. É categórica, afirmativa, bíblica de que Jesus não teve pecado algum. Ele não pecou. E Jesus foi batizado. Então, se a gente reduz batismo como perdão de pecados somente, nós precisamos atribuir pecados a Jesus. Claro que numa leitura fundamentalista, né? Lógico, mas só para vocês entenderem que nós, metodistas, temos uma visão ampliada do significado de batismo e entendemos, como os cristãos primitivos, que o batismo ele vem como uma substituição ritual da circuncisão. Porque a nova aliança é simbolizada pelo batismo. E assim como na antiga aliança as crianças eram incluídas, nós percebemos que as crianças são plenamente incluídas na nova aliança. E o batismo é um rito, além disso, totalmente inclusivo, porque ele é um rito dado, oferecido também à vida das mulheres. É um rito também oferecido, né? Ampliado, é um rito que é destinado não só a homens, mas também a mulheres. É um rito inclusivo. Isso é maravilhoso, gente. Quando a gente percebe a presença, a mentalidade dos cristãos, a ressignificação, você sai de algo exclusivo para algo inclusivo. As mulheres agora, através do batismo, recebem também a marca de uma aliança. E, assim como as crianças, né, eram incluídas numa aliança considerada imperfeita, incompleta, por que não na aliança completa?
E aí a gente tem algumas marcas interessantes, né? O batismo de crianças, né, no Novo Testamento, símbolos, por exemplo, como a experiência de Cornélio, Lídia, do carcereiro de Filipos, Estéfanas, Crespo, são narrativas que nós encontramos aí tanto em Atos quanto essa de Estéfanos na carta de Corinto, narrativas que mostram como que essa mentalidade judaica vai perpetuando no movimento cristão, no sentido de que uma vez que o chefe da família é alcançado, né, ou seja, a liderança familiar é alcançada pela fé, automaticamente ela se lança na consagração da sua casa. Ou seja, há uma responsabilização. As pessoas responsáveis pela família, elas determinam a fé daquela família. E aí você pode pensar que isso é estranho, mas é algo totalmente compatível com o evangelho no sentido da responsabilidade, porque as pessoas se responsabilizam não só por colocar comida dentro de casa, mas também se responsabilizam pela vivência da fé. E aí essas narrativas vão mostrar para nós, né, que o batismo foi estendido para a pessoa, mas também para todos daquela casa. Então isso é muito importante a gente perceber essa diferença, né? Quando o batismo, aliás, a fé nascia, a fé ela brotava, toda uma casa experimentava a salvação, a consagração. E nisso ia as crianças também sendo batizadas. E a gente tem também, e eu já falo há pouco, né, alguns indícios históricos interessantes. E qual é a grande questão? A grande questão quando nós falamos do batismo de crianças. E aqui há uma questão muito importante quando a gente fala de batismo. Por quê? Assim como no Antigo Testamento, a criança experimentava a fé por intermédio dos pais, nós vamos também perceber que no Novo Testamento as crianças vão experimentar a fé inicialmente pela responsabilidade dos pais ou pela responsabilidade das pessoas que estão incumbidas, né, de serem as responsáveis legais por essas pessoas. Então você vai ver uma ênfase muito grande, uma preocupação muito grande na Bíblia Sagrada com a inclusão das crianças. Então, um dos motivos até da Bíblia ter muitos ritos é para a inclusão das crianças. O próprio rito da Páscoa, né? Aí você monta uma mesa e a pergunta é: quando os teus filhos perguntarem o que é isto, você vai contar a história da Páscoa. Então, a responsabilidade dos pais sobre as crianças. Por quê? Algo que me preocupa muito, muito. A fé cristã, ela deve ser ensinada. Nós pecamos muito nisso hoje. Nós pensamos que a fé, ela é uma responsabilidade da igreja, que a igreja deve educar os filhos das pessoas. E aí a gente esquece que a responsabilidade na Bíblia Sagrada para a educação cristã é dos pais. Primeiramente dos pais. Consequentemente, apoiada e sustentada na comunidade. Mas a primeira experiência de ensino deve ser dada aos pais. Os pais são os primeiros responsáveis pelo ensino da fé. Isso é muito importante. Então, o pai como responsável, ele deve ensinar e sustentar o seu filho na fé, até que o seu filho tenha condições de viver a vida por si mesmo. E aí, um dos argumentos, né, é justamente esse, um dos argumentos contrários, que não se deve batizar criança, no sentido de que, não, quando o meu filho crescer, eu vou deixar optar pela fé. Eu vou deixar que ele escolha se ele quer ser batizado ou não, se ele quer vivenciar ou não. Aí a gente tem pais que escolhem o idioma que o filho vai falar,
escolhe as roupas que o filho vai usar, escolhe as vacinas que o filho toma, escolhe o cardápio que o filho vai comer, escolhe os amigos, escolhe a escola. Alguns pais neuróticos, né, ainda escolhem a esposa, o marido, escolhem profissão, enfim, vai determinando, sustentam financeiramente alguns filhos até uma longa data, até uma longa idade, não permitem o amadurecimento dos seus filhos, vão controlando cada passo dos seus filhos, mas quando chega na questão da fé, não, eu vou dar liberdade para o meu filho escolher, eu vou deixar o meu filho, quando crescer, tiver consciência, e ele vai optar. Essa não é uma boa opção. Uma boa opção. Se nós temos clareza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos clareza que não há outro caminho a não ser o caminho da fé em Jesus. E aí, qual deve ser a nossa postura? Antecipação. Nós, então, devemos, como pais, como responsáveis, ensinar a fé. E não só uma fé teórica, mas nos submetermos a Deus e submetermos a esse compromisso dado por Deus a nós, pais responsáveis, pessoas maduras, a ensinar as pessoas mais imaturas, no caso aqui, as crianças, e conduzi-las pelo caminho. Há uma promessa bíblica bonita, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desviará dele. Então nós entendemos que o batismo é essa consagração, é esse compromisso público. E de novo, tá? Batismo, por que a gente tem uma dificuldade com o batismo de crianças também? Porque nós ainda entendemos o batismo como uma experiência individualista. É o meu batismo. Não, o batismo é uma experiência comunitária. É o compromisso dos pais diante de Deus, diante de uma comunidade de fé e diante do seu filho e da sua filha, que eles sustentarão essa criança na fé até que ela tenha capacidade de assumir a própria vida de fé. E não só assumirão, como ensinarão essa criança a ser uma mulher e um homem de Deus. Então nós temos percebido isso, que às vezes por trás dessa fala tem um entendimento equivocado do batismo e também um descompromisso. Afinal, a igreja educa o meu filho. E aí aqui tem algo fundamental com relação a esse tema do batismo, né? Que acontece demais. Acontece demais na vivência da igreja. Um tempo atrás, eu recebi uma ligação e eu fiquei muito incomodado com essa ligação. Só para vocês entenderem a complexidade do tempo que nós estamos vivendo. Recebi uma ligação, era uma mãe. Esta mãe se apresentou, sou a fulana, conhecida de Beltrana, e eu tô ligando para saber, e ela fez essa pergunta para mim, viu? Eu fiquei até mudo no telefone, assim. Ela fez assim: eu gostaria de saber se vocês batizam crianças. Aí eu fiquei mudo. Eu falei: como assim a gente batiza criança? Eu não entendi. Não, por quê? Porque eu sou conhecida da fulana, e isso já tem uns anos, né? E essa fulana, há uns anos atrás, falou para mim que batizou os filhos dela nessa igreja aí. E eu estou frequentando a igreja X, e esta igreja X que ela frequenta, nem sei se frequenta ainda, não acredita no batismo de crianças, tá? É uma igreja que condena o batismo de crianças, mas essa pessoa está frequentando uma igreja que condena o batismo de crianças, não pratica, e ela me ligou perguntando se eu batizo crianças, no sentido assim, porque eu queria batizar os meus filhos aí. E eu me lembro que era metade de junho, mais ou menos, metade de junho, ela me fez essa ligação, e eu falei com ela: olha, nós batizamos, mas a gente precisa conversar, as coisas não são feitas assim. Você não é membro da igreja, eu não te conheço, não sei quem que você é. A gente precisa conversar
a respeito disso. Mas, inicialmente falando, a Igreja Metodista batiza crianças sim. Aí ela entendeu aquilo, eu vi que ela não gostou e ela disse assim, mas dá para ser rápido essa conversa? Porque hoje já é dia tal, era mais ou menos dia 10, 15 de junho. Ela falou assim, porque julho agora, tá vindo uns parentes meus aí, de não sei onde, e eu queria aproveitar que esses parentes estarão aí para eu batizar os meus filhos, né? Porque aí eles estão vindo de longe, já aproveita e batiza. Aí eu falei, vamos conversar. Mas no telefone eu já fui colocando para ela algumas questões de como a nossa igreja entende o batismo infantil. E aí expliquei para ela, marquei com ela na semana seguinte para a gente conversar. E o que aconteceu? Ela não apareceu, me deu um bolo, não foi conversar comigo a respeito do batismo. Mas você entende como é contraditório o nosso tempo? Porque pessoas, pais, que às vezes não professam a fé, pais que não frequentam a igreja, não têm compromisso com a igreja, às vezes estão fora da igreja, não frequentam a igreja, querem batizar os seus filhos na igreja. Isso é contraditório, isso é completamente errado, isso é completamente inadmissível. E ainda quererem que testemunhas que não confessam a fé, não frequentam a comunidade, não têm a vivência espiritual, testemunhem o batismo do seu filho. Então você vê, há um entendimento completamente errado do que significa batismo infantil. Então pais que não frequentam uma igreja não podem pedir o batismo do seu filho, é contraditório. Então pensa, se a igreja não serve para que você congregue, para que você vivencie a fé, para que batizar o seu filho lá? Sendo que o batismo implica o compromisso da comunidade, o compromisso de vivenciar. É porque por trás dessa concepção de batismo, e aí principalmente batismo de crianças, há o medo equivocado de que se uma criança morrer sem o batismo, ela vai para o inferno. E nós não acreditamos nisso. Jesus disse categoricamente que delas é o reino dos céus. Ou seja, elas nos antecedem no reino dos céus. Então a gente percebe essas dificuldades, né? Pais que não frequentam a igreja pedirem para que batizemos os seus filhos. Isso não é possível, não é favorável, é algo contraditório à fé, porque o batismo implica vivência comunitária, tá? E aí, por que nós cremos, então, no batismo de crianças, né? Por que a gente crê no batismo de crianças? Qual é, vamos dizer, o nosso entendimento disso, né? Primeiro, porque delas é o reino dos céus. E aí a experiência de Pedro na casa de Cornélio é muito interessante por isso. Pedro, na casa de Cornélio, vai pregar, entendendo Cornélio como um pagão, né? E aí, quando ele chega lá, na casa de um pagão, né, entre aspas, ele vai perceber que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. E aí ele faz uma pergunta muito simples. Como negar o batismo com água a alguém que já está vivenciando o reino de Deus? Como negar? E aí a mesma pergunta que a gente faz. Se Jesus diz categoricamente que a elas pertence o reino dos céus, que nós deveríamos ser como elas, por que negar o batismo a quem já foi dada a primazia no reino de Deus? Como? Como negar algo que elas já têm em essência, que é a presença de Deus, a vivência? Como negar isso? E por que nós acreditamos e praticamos o batismo de criança? Porque ele era praticado pela igreja primitiva. Então, além da Bíblia, textos de pais da igreja, já no segundo século, né, os textos bíblicos vão até o início do segundo século, e aí a gente tem uma produção teológica muito grande dos pais da igreja. Eles já apontam a prática de batismo de crianças como algo comum na vivência da igreja. Isso vai ser, e aí é muito importante você metodista saber disso, que nós metodistas não inventamos o batismo de crianças, tá? Nós mantivemos uma prática da igreja.
por causa dessa reflexão que nós estamos fazendo. As igrejas hoje que não fazem o batismo de crianças, elas abandonaram indevidamente o batismo de crianças. Então, o raciocínio é diferente, tá? Se alguém perguntar para você por que você, metodista, batiza o seu filho, não fique acanhado, tá? A pergunta não é essa, a pergunta você tem que fazer. Por que vocês abandonaram isso? Porque nós temos essa prática como prática primitiva. E na descrição desse vídeo tem o link do material de apoio e lá tem um texto muito bom, muito importante, que você vai ter o texto do nosso professor José Carlos de Souza. Ele é professor da nossa Faculdade Metodista de Teologia em São Paulo e ele escreveu um texto muito legal mostrando, como que a igreja primitiva já praticava o batismo. Então você pode ler depois com calma esse texto e nós temos esse pilar, esse fundamento. E nós cremos que o batismo infantil é o início desta jornada de disciplina, é o compromisso dos pais perante o Senhor, a comunidade perante o seu próprio filho, a sua própria filha, como consagração, como iniciação a essa vida cristã maravilhosa. Aqui, a importância da gente fazer uma observação é fundamental, por quê? Como que fica o batismo de pessoas com deficiência intelectual? Não sei se você sabe disso, algumas igrejas não batizam pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual. E o que a igreja metodista faz? A igreja metodista batiza pessoas que tenham uma deficiência intelectual, cognitiva, pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Por quê? Por que nós fazemos isso? É o mesmo raciocínio com as crianças. Uma pessoa com deficiência intelectual, com algum déficit cognitivo, nós entendemos que ela não é desprovida da graça de Deus. Nós entendemos que ela não é menos alcançada, menos abençoada pela graça de Deus. Por quê? Porque fé, grave isso, fé não é sinônimo de razão, tá? Não é sinônimo de intelectualidade. Por que muitas pessoas justificam que não devemos batizar crianças? Porque elas não têm fé, porque elas não confessam a Jesus. O que está por trás desta fala de uma pessoa assim é que a criança não pode ser batizada porque ela não tem intelectualidade suficiente para entender aquilo que Jesus está fazendo. E aí, categoricamente, nós podemos afirmar que fé não é sinônimo de razão, de intelectualidade, tá? Não é sinônimo. A fé, ela pode dialogar, ela pode crescer por intermédio do intelecto, mas a fé, ela não é intelectualidade. Então, uma pessoa de fé não é uma pessoa intelectualmente desenvolvida, tá? Não é necessariamente isso. Então, a gente precisa ter clareza disso. Por quê? A fé, ela é um dom de Deus e ela nos alcança independentemente da nossa capacidade cognitiva. Então, uma pessoa que não tem as plenas faculdades mentais, ela pode sim ser alvo da graça. E aí a lógica é que o sacrifício de Jesus alcança esse tipo de pessoas e é tarefa dos pais e responsáveis, dentro dos limites que se cabe, cuidar e zelar desta pessoa. A única diferença de uma pessoa assim para uma criança é que jamais você vai poder esperar que essa pessoa ela tenha um crescimento. Ela pode até ter um nível, porque cada pessoa é pessoa, cada nível de deficiência é um, então não dá para a gente passar uma régua aqui, mas uma criança, naturalmente, você espera que ela cresça intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. E uma pessoa com deficiência mental, às vezes, não vai conseguir, porque ela tem uma limitação física, mental que a impede. Mas nós entendemos, nós cremos que uma pessoa com limitações intelectuais, ela pode sim ser um grande instrumento de Deus. E aí eu quero dar um testemunho
com muito respeito, com muito carinho, quero agradecer a Deus pela vida do Leandro e mandar um abraço para ele nessa hora. O Leandro é um grande instrumento de Deus na minha vida, na vida da Leide e na vida da nossa igreja. É alguém que tem um coração na obra, é alguém sensível a Deus. É muito bonito ver o Leandro nos momentos de louvor, ele adorando a Deus do jeito dele, orando. Eu gosto sempre de orar com ele, alguém que tem um coração maravilhoso, e eu creio plenamente, piamente, que o Leandro é plenamente alcançado pela graça de Deus, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa da nossa igreja. Então, por isso, nós batizamos e batizaremos sempre pessoas que tenham qualquer tipo de limitação cognitiva e intelectual. E, por fim, as formas de batismo, que é também uma outra discussão muito polêmica. E qual é a grande certeza que nós temos quando nós estamos falando sobre batismo? A certeza que nós temos são duas. Jesus determinou que batizássemos e que o fizéssemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que ao fazer, utilizássemos a água como símbolo. Então essas duas certezas pairam sobre a nossa teologia, sobre a nossa prática eclesiástica. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e usar água como símbolo desse batismo. E aí dentro disso, em segundo plano, há para nós uma discussão a respeito da forma de batismo, que não é uma centralidade da nossa prática e da nossa discussão. E aí, de certa forma, a Igreja Metodista reconhece as três formas clássicas do batismo. O batismo por imersão, que é geralmente praticado numa piscina, num tanque, né, ou num rio, em que as pessoas são mergulhadas plenamente dentro da água. Nós temos o batismo por aspersão, pode ser usado com a ponta dos dedos no movimento de aspersão, simbolizado aí pela prática purificadora, né, no Antigo Testamento. Você tem aquela imagem da planta de isopo, né? Você molhava uma planta e você aspergia, você borrifava água, seja nos umbrais da porta, o borrifamento de sangue, né, na experiência do Êxodo, ou o derramamento, pode ser feito tanto com a mão, né, você derrama água sobre a cabeça, ou com um jarro de água, um jarro de barro. Então, a quantidade, a forma é uma discussão de segundo plano na teologia metodista. As convicções que nós temos é que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e utilizar água. E a forma, nós reconhecemos como válidas essas três formas, tanto a imersão, a aspersão e o derramamento. E aí eu acho que o que a igreja precisa pensar é sempre a viabilidade disso, não é? Uma pessoa não vai ser mais abençoada ou menos abençoada pela quantidade de água, né? Há uma discussão que o batismo tem que ser feito no rio, água corrente, enfim. Mas nós não discutimos isso porque a certeza que nós temos são essas duas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nessas três formas que são igualmente válidas para a vivência e para a simbologia da fé, tá? Então a gente tem essa prática maravilhosa aí. Gente, e eu quero abrir então espaço para vocês, para alguma dúvida, alguma pergunta, caso você tenha algum comentário para fazer a respeito dessa exposição do batismo, que, como eu disse, é um tema muito importante para nós, né? É um tema sempre muito válido para nós, principalmente no nosso tempo, no nosso contexto religioso. Há muitas falas, há muitos ecos, há os trânsitos religiosos aí, pessoas que vão mudando de igreja constantemente, e aí chega na comunidade, fala uma coisa, e isso traz um mal-estar. Então, é importante a gente passar por esse alinhamento para que a gente tenha esse entendimento comunitário e a gente possa fazer com firmeza de fé aquilo que nós entendemos, né? Quero saber se vocês têm alguma pergunta para a gente... Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no nosso WhatsApp aqui. E aí a gente precisa sempre conversar, né? Sobre esses símbolos importantes, né? Eu sempre brinco muito com a Leide.
eu brinco muito com a Leide, que uma das certezas que eu tenho, né, que nós temos com relação a filhos, é que nós teremos o enorme prazer de batizá-lo ou batizá-la na presença da igreja. Então isso para nós já é algo assim consolidado, porque é algo muito maravilhoso na nossa vivência de fé, né? Alguma pergunta? Esperar um pouquinho, ver se... Chegou apenas uma pergunta aqui da Jéssica. A Jéssica está nos acompanhando, tá? Jéssica é lá de Juiz de Fora. Aproveito, Jéssica, para dizer que nós estamos em oração pela vida da Rosângela. Ficamos felizes em saber da recuperação dela a princípio, né? Da reação positiva dela diante do tratamento e continuamos orando, né? A Jéssica está dizendo aqui, ela está fazendo uma pergunta, né? Se é errado batizar uma pessoa que foi batizada quando criança, né? Então, essa tem sido uma prática comum. A pessoa é batizada na infância e depois, quando adulta, ela deseja ser batizada. Eu diria que, de certa forma, não é uma questão que eu acho que poderia ser classificada como errada ou certa. Acho que não caberia esse peso, né, de se uma pessoa, por exemplo, foi batizada na infância, ela ser batizada novamente, ela está cometendo, vamos dizer, uma heresia, cometendo um erro. Eu acho que por trás desse desejo de um novo batismo, eu acho que há uma fragilidade de ensino. Eu acho que, claro, eu posso correr esse risco também, então eu não falo com questão de julgar, de juízo, né, de crítica fria, mas no sentido assim, se uma pessoa cresce e ela sente falta de renovar o seu batismo, que foi feito na infância, quando adulto, há de certa forma uma fragilidade no ensino recebido ao longo da sua vida. Porque... pensando no batismo enquanto questão de comunidade, uma pessoa que foi batizada na infância, ela poderia sim ir experimentando a grandeza desse batismo, mesmo que ela não se lembre, né? Mas ela sabe que ela pertenceu e ela vai experimentando isso na vivência da comunidade. Mas eu não classificaria isso como uma questão errada, porque se você tem essa conotação de uma consagração, renovação, eu acho que não poderia ser classificado como algo assim, uma heresia, um erro muito grande, né? Assim, algo que deturpasse a fé da comunidade nesse sentido. Eu acho que igrejas que isso acontece são igrejas que deveriam realmente reforçar o seu ensino, porque por trás também desse desejo de rebatizar, há um pouco dessa conotação de interpretação individualista do batismo. Mas eu não me lembro, mas a comunidade lembra. Entende? Eu não me lembro. Eu quero ter a minha experiência. E a gente sempre joga o batismo para uma dimensão individualista. E como essa dimensão comunitária ela está cada vez mais enfraquecida, essa prática ela pode ser recorrente mais do que a gente imagina. Então eu não classificaria isso como um erro, por exemplo, jogando para a pessoa, mas eu acho que a comunidade em si deveria repensar, falar mais a respeito disso, ressignificar, porque por trás desse desejo pode ter um entendimento errado do batismo, né? Mas não classificaria necessariamente como algo que poderia trazer um transtorno, né, para a vida da igreja. Eu conheço também, por exemplo, pessoas, e a igreja tem esse entendimento, e eu acho o entendimento muito oportuno, por exemplo, pessoas que foram batizadas quando crianças na igreja católica. Então elas tiveram uma vivência até um determinado tempo,
na Igreja Católica, foram batizados como criança, dentro de uma tradição, e num determinado momento, por experiências, decidiram migrar para uma igreja protestante. Na nossa igreja temos casos assim. E aí a pessoa diz, olha, eu entendo que meu batismo ele é válido, o batismo é válido. Eu estou vivendo uma renovação, mas o que eu vivenciei lá é válido. Como o batismo não é da igreja metodista, nós abraçamos. Então não há necessidade. Então tem igrejas que, por exemplo, rebatizam, né? Uma pessoa vem de uma comunidade católica, ela deseja rebatizar. E a igreja rebatiza. Então, como é uma discussão, vamos dizer, que não está na centralidade, a experiência com o Espírito ela tem a centralidade, a igreja acaba fazendo isso, e eu não acho que isso traz um prejuízo prático para a vida da igreja, mas é importante a igreja perceber na sua vivência a manifestação dessas coisas e ir corrigindo comunitariamente através de uma boa reflexão e de um bom ensino. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Fernando está fazendo uma pergunta também muito importante, que eu explicasse um pouco sobre a expressão ser batizado no Espírito Santo. Bom, Fernando, algumas igrejas evangélicas, até vamos dizer, de tradição pentecostal, né, elas têm nessa expressão ser batizado com o Espírito Santo uma espécie de uma segunda bênção dada pelo Espírito Santo a um determinado grupo, e em alguns movimentos, né, principalmente os de características pentecostais, como marca como a expressão como falar em línguas estranhas. Então, o falar em línguas estranhas seriam a marca do batismo com o Espírito Santo. Então, a pessoa tem a experiência da conversão, né? Ela entrega a sua vida a Cristo, e aí ela começa a falar depois em línguas porque ela recebe uma segunda bênção que na teologia pentecostal, de modo geral, há algumas divergências, ela fala em línguas estranhas. Então essas línguas como sinal de que essa pessoa tem o batismo com o Espírito, e as pessoas que não falam em línguas estranhas, elas não têm o batismo. Elas são convertidas, estão nesse processo de salvação, mas não são batizadas com o Espírito Santo. No nosso entendimento bíblico e metodista, a expressão batismo com o Espírito Santo é o momento de uma sincera conversão. É impossível você ter uma experiência de conversão, de arrependimento, você entregar a sua vida a Cristo, sem que necessariamente você receba o derramar do Espírito Santo, e você, através desse derramar do Espírito Santo, seja incluído no corpo de Cristo. Quem nos inclui, e aí volta um pouco, né? Quem nos inclui no corpo de Cristo, quem nos inclui no reino de Deus, é o derramar do Espírito Santo. Por isso a fala de Jesus a Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você está vivenciando a religião, ou seja, você vivencia um relacionamento com Deus à base de ritos, de costumes apenas. Mas você precisa ter uma experiência espiritual. O que nós fazemos enquanto igreja, principalmente o batismo aqui, ele é uma representação de um batismo com o Espírito, ou seja, quem de fato nos marca, quem de fato traz a vida para nós, quem de fato derrama os seus dons na nossa vida é o Espírito Santo. Então, na tradição metodista, o ser batizado com o Espírito Santo é quando nós nascemos de novo. Aí, essa marca, né, nós recebemos uma nova natureza e nós somos, pelo Espírito, lançados nesse caminho da salvação, e a evidência na tradição metodista a respeito de uma conversão sincera ou de um batismo com o Espírito, ou seja, que nós temos a marca do Espírito, a natureza de Deus agora, não são as línguas, mas é o amor. O amor é a verdadeira essência de uma experiência com Deus. Mas nós cremos sim que nesse caminho
nós vamos recebendo porções específicas e escolhidas por Deus, e Deus vai nos renovando e derramando porções específicas desse Espírito, trazendo sobre nós dons, seja qual for, mas sempre com o propósito de propagar o seu Evangelho. Então, a igreja ela é instituída no derramar do Espírito, e o que as tradições pentecostais vão chamar de batismo no Espírito, nós chamamos aí de experiências com o Espírito. Nós não precisamos e devemos ter apenas uma experiência com o Espírito, mas nós podemos, ao longo da nossa vida, ir recebendo porções desse derramar, e aí sim, conforme a vontade de Deus, esse Espírito vai nos capacitando sempre para a missão. Então nós acreditamos que o dom de línguas ele é um dom verdadeiro. Acho que cabe para nós, depois de um tempo, a gente fazer um estudo a respeito do que seria esse falar em línguas, mas tem esse tom misterioso, sim, não é uma coisa racionalista, como a gente às vezes pensa, mas o falar em línguas por si só, ele para nós não caracteriza a marca do Espírito. Tanto que o Evangelho de Mateus é muito categórico nisso. Pessoas que falaram em línguas, que expulsaram demônios, pessoas que fizeram tantas coisas ligadas, né, ao Espírito, não serão reconhecidas como discípulos. E a marca, João capítulo 13, a marca de um verdadeiro discípulo é o amor. É o amor. É claro que nós acreditamos nos dons naturais, os dons espirituais, mas o batismo no Espírito Santo, para nós, na tradição metodista, é uma singela conversão frutífera ao longo da sua vida, e o Espírito vai derramando sobre nós esses dons. Por isso a fala de João: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. Ou seja, eu sinalizo algo que vai acontecer na plenitude. Por isso a importância, né, de em algum momento a gente ter essa sincronia, de que uma pessoa que recebeu o batismo com as águas, em questão de fase adulta, né, ela tenha tido essa experiência do novo nascimento, através do Espírito Santo. Bom, não chegou mais nenhuma pergunta, então eu estou entendendo que a gente pode finalizar. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, é um tema muito importante, é um tema marcante para a nossa vivência de fé, e vocês vão percebendo que um tema vai puxando o outro, né? Então sempre a gente precisa conversar um pouquinho a respeito disso, trazendo aí o nosso entendimento. Eu queria agradecer a vocês por esse tempo, lembrando que hoje à noite nós teremos a nossa live da oração, às 19 horas, e daqui a pouco estarei postando no grupo da igreja o nosso link para a participação, tá bom? Queria convidar você a um tempo de oração, queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor, agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Louvamos a Ti, Deus, e pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós. Obrigado por esse tempo de conversa, esse tempo de diálogo. Que o Senhor, Pai, cuide de nós e nos fortaleça, guardando o nosso coração, guardando a nossa vida, guardando a nossa alma, em nome de Jesus. E que esse assunto, Pai, nos ajude cada dia mais, ó Deus, a vivenciar a dimensão com o Senhor, a vivenciar a fé, trazendo sempre, ó Deus, o conhecimento que vem do Senhor. Nós agradecemos por isso e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então queria agradecer a vocês mais uma vez e aguardamos vocês logo mais em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe você.